Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba, o texto de hoje, Quem Não Cuida do Que Tem. Quando a criança mesmo, tendo conhecimento de que deve guardar seus brinquedos, recusa-se a fazê-lo, está na hora de aplicar o sistema coerência, constância e consequência de educação. Castigo, como primeira medida, não educa uma criança folgada. O que educa é assumir as consequências de seus atos. Castigos estão diretamente relacionados ao estado de paciência e humor dos pais, que invariavelmente repetem os mesmos erros, como mandar a criança para o quarto, não deixá-la ver televisão, nem jogar videogame. Pô-la de castigo em algum canto, tirar do seu quarto aparelhos e objetos de lazer, gritar com ela, passar-lhe sermões, dar-lhe uns beliscões e até mesmo uns sopapos. Que relação existe entre o castigo de não assistir ao programa favorito de TV e não ter guardado o brinquedo? Assim que perceber que a criança não guardou o brinquedo ou não quer guardá-lo, é preciso dizer em tom sério, não com um grito nem com agressividade, pois a razão está com você. Vou contar até 3 para você guardar esse brinquedo. Se quando eu chegar ao 3 você ainda não tiver guardado, vamos dar o brinquedo para uma criança carente. Se você não quer cuidar dele, tem gente que eu sei que quer esse brinquedo. Geralmente a criança guarda antes de chegar ao 3. Mas se não guardar, pegue o brinquedo e enquanto diz, você acaba de perder este brinquedo e deixe-o num lugar inacessível a ela. Na primeira oportunidade, acompanhe seu filho para que ele faça a entrega do brinquedo a uma criança carente. A consequência é perder o brinquedo do qual não se cuidou. O que não é adequado é aceitar que a criança corra para guardar o brinquedo depois que a contagem ultrapassou o 3. Perdeu o prazo? Que arque com as consequências. Tudo tem limite. Não cuidou do que é seu? Perdeu. O que põe por terra esse método é fazer o brinquedo aparecer magicamente depois, seja sob o qual pretexto for. Nada de devolvê-lo só porque a criança aprontou um escândalo ou prometeu que na próxima vez o guardará direitinho. Essa próxima vez jamais chegará. Se os pais não cumprirem o que disseram, por que a criança precisa cumprir o que prometeu? Contar até 3 dá tempo para a criança largar o que está fazendo, refletir e tomar uma atitude. Doar o brinquedo não cuidado para uma criança carente é um gesto de cidadania. O grande aprendizado é, quem não cuida do que tem, vai perdê-lo. Eu concordo entre aspas, porque tem criança que vai perder tudo, né? Porque tem criança que é tão folgada, tem criança que é tão largada, que ela não faz sentido para ela. Mesmo quando você fala que você vai dar para os outros o brinquedo dela, ela duvida, ela vai dar uma volta, ela vai chorar, ela vai espernear. E aí você acaba gastando dinheiro com brinquedo que depois você vai ter que comprar de novo. Porque você vai deixar o seu filho você brincar, né? Eu concordo entre aspas. Pode ser que dê certo, é uma experiência a fazer. Se der certo, aí sim, aí dá para manter. Agora, se não der certo, é um prejuízo e tanto para os pais, né? Eu errei, enquanto mãe, de ter dado muito. Em vez de dar um carrinho do Hot Wheels, eu ia na loja e comprava 5 de uma vez. Eu comprava um fardo. Não comprava um pirata, um brinquedo. Eu comprava, né, como é que fala? A paisagem inteira do brinquedo, né? O mar, o barco, os piratas e tudo que vinha dentro do barco. Então eu acredito que nesse ponto assim eu perdi demais, porque eu investi demais materialmente nisso daí. Eu queria talvez, né, agradar tanto, demonstrar o meu amor, né, que acaba a criança tendo muita coisa e não dá valor, né? Ficava muito desses brinquedos encostados como enfeite, não ficava para brincar. Então, assim, marinheiro de primeira viagem, a gente acaba querendo agradar bastante, não tinha a presença do pai, né? Então você quer suprir. E suprir também na forma material, não só nisso. Mas eu queria agradar bastante. Aniversário, eu queria fazer mesa bonita, mesmo às vezes sem condições, juntava um monte de brinquedo, formava, né, umas paisagens em cima um cenário em cima da mesa, criava uma série de situações assim, extra, que não era tão necessário. Hoje eu vejo que não era tão necessário, mas já foi. Eu errei, o que errei não tem como voltar. Hoje está com 26 anos, não tem mais como voltar atrás. Em relação às crianças, aos meus alunos, eu também tive alguns excessos, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou hiper carinhosa, não parece, né? Parece que a carcaça é dura de verdade, mas eu sou carinhosa. Então, com os meus alunos eu também errava em excesso. Vamos tomar sorvete? Vamos tomar sorvete. Todo dia tinha uma coisa diferente na sala de aula, tirava da sala de aula para dar sorvete,
para comprar doce, levava um monte de coisa para dar para as crianças. E acaba que algumas não dão valor mesmo, né? É só que a gente não pode parar e pensar assim, se eu for fazer e o outro não vai dar valor. Aí a gente não faz nada por ninguém, né? Mas na verdade é o excesso. Aqui ele está falando do excesso, né? Então pode ser que dê certo essa questão de se você não guardar seus brinquedos, então eu vou dar para quem precisa. Assim como a gente faz na hora da comida. Você não quer comer? Então tá bom. Então tem quem tá precisando, quem tá com fome, eu vou dar para essa pessoa. Se a criança é muito imatura, é muito pequena, ela não faz ideia. Ela vai virar para você e falar, tá bom, pode dar. Né? Porque ela não tem noção de valor, nem de financeiro e nem do sentimento que você depositou na hora que você foi agradar ela com uma comida ou um brinquedo. Então, eu questiono esse tipo de comportamento, porque se não tiver o amadurecimento da criança de saber que ela vai perder e que depois ela não vai ter, para ela tanto faz. Ela fala, tá bom, pode dar. Né? Eu já passei por isso de falar pro filho, olha, sabe aqueles sermões, né, do tipo, tem gente passando fome, você não tá dando valor, uma hora você pode precisar e não ter. Ele não tinha amadurecimento para entender isso. Enchia a boca, ficava mastigando a vida inteira aquela boca, dava uma raiva de ver aquilo, se desfazendo da comida, jogava a comida fora quando eu deixava ele com o lanche, né? Ele jogava fora, já comeu? Já, quando vê, estava dentro do lixo, né? Não tinha noção de valor, principalmente o valor financeiro ali. Então, se você falar que vai jogar fora, às vezes a criança não se dá conta daquilo. Então, estou questionando isso, não sei, né? Pode ser que para alguns funcione. Eu acho que deve ser feito um teste. Fez o teste, a criança ficou com medo de perder, deu certo, mantenha. Fez o teste, não deu certo, vai ter que procurar uma outra situação. O tirar o videogame, tirar coisas que gosta, eu enquanto professora e enquanto mãe, eu fiz e deu certo. Então, que nem meus alunos. Vocês não se comportaram? Não tem educação física. Acabou. Hoje não tem. Mesmo que o professor venha, eu vou falar para ele que ele pode ficar sentado aí, ganhando a hora dele. Ele não vai dar aula de educação física, era uma aula que a criançada adorava. Então eu cortava a educação física naquele dia. Mas não é justo, porque um ou outro é bonzinho. Não, justo não seria eu dar para um e não dar para o outro. Então tá todo mundo no meio da bagunça, independente de quem é quieto ou não, então é direitos iguais e deveres iguais. Né? Lógico que aqueles que se sentiam mais prejudicados tinham um momento que aquela retirada do que gosta ia ser ressarcida, né? De alguma forma a gente sempre ressarcia isso, não deixava totalmente na perda, porque senão também desmotiva os que são bons, né? Mas a gente, a princípio, tem que dar para todo mundo para que eles sintam que é todo mundo, né? Então todo mundo tem que dar direito. Aí na minha sala eu sempre coloquei isso, os alunos, independente se são meninos ou meninas, direitos e deveres iguais. Então tudo que se perde, todo mundo perde. Tudo que se ganha, todo mundo ganha. E se vocês forem ver isso na sociedade, é o que acontece, né? Se a sociedade fica omissa perante uma violência, né? São bons, mas são omissos. O que acontece? O mal cresce e todo mundo paga. Então o ideal é que o bem não deixe o mal propagar. Na sala de aula, a mesma coisa. O bem tem que se levantar e falar, você está atrapalhando a aula. Mas vai arrumar confusão. Não, se o bem, que é sempre maior, chegar e oprimir o que é mal, o mal não tem espaço. Ele não se faz dentro do ambiente nem escolar e nem na sociedade. É que nós somos covardes, omissos. Por isso que tem tanta criminalidade, por isso que tem tanta coisa errada por aí afora. Porque nós somos omissos. A partir do momento que o bem se ergue, acabou o mal. Acende a luz para vocês verem. A luz acaba com a escuridão. É assim que funciona. Então, na lição de hoje aqui, no texto de hoje, a gente vai entender o quê? A criança precisa perceber que tem perdas quando ela não cumpre com o dever. Então, essas perdas, ela precisa crescer amadurecendo dentro dela, né? Olha, se eu for um bom aluno, meu pai e minha mãe vão me elogiar, vão gostar, a professora vai ficar feliz, eu vou ficar feliz com a felicidade de todo mundo. Agora, se eu for um mau aluno, um mau filho, eu vou dar problema para os meus pais, tristeza, consequentemente vou dar para os meus professores, quem sabe na hora que eu for arrumar um namorado, eu também vou ficar mal, porque o que a gente desequilibra em casa, a gente desequilibra em qualquer lugar.
Essa é fato. Então a pessoa vai perceber que ela tem muito mais a perder, ela não sendo bom, do que a ganhar. Mas isso é um amadurecimento ao longo de uma vida, né? Então o perder e ganhar está relacionado ao cumprimento ou não do meu dever. O que a gente tem que pegar aqui hoje é que nós temos que desenvolver deveres antes dos direitos. Não adianta nada eu querer desenvolver direitos às crianças. Você tem direito a comer, né? O Estatuto da Criança tem direito a comer, a ter um lar, a ter família, a estudar, a ter médico. Você tem direito. Tá, mas e os deveres? Se você não tiver dever, você não tem direito. É simples assim, né? Para eu poder fazer uma compra numa loja, eu tenho que estar com o meu CPF em ordem. Para mim estar com o CPF em ordem, eu tenho que ter votado. Eu não posso ter nome sujo, não posso ficar devendo na praça. Ou seja, eu tenho que cumprir meus deveres. Para depois eu ter direito a fazer uma compra numa loja, né? Então, todas as vezes que a gente se depara diante de uma situação que a criança se nega a fazer, ou que ela está fazendo corpo mole, né? Nós devemos, sim, passar para ela que aquele momento é um momento de dever. E o momento de dever deve ser cumprido. Caso não seja cumprido, ela só tem a perder com isso. E as perdas são desde a questão de você retirar o brinquedo, sim. Falar, só vou te devolver esse brinquedo aqui no dia que eu achar que você tá legal, que você tá cumprindo o seu dever, né? Jogar fora, dar para alguém, eu não concordo. A não ser que seja algo supérfluo mesmo, que não está sendo usado. Mas eu não concordo de você sair dando tudo que você compra para o seu filho, porque de início é frustrante. De início ele realmente não faz ideia do que você está falando. Ele vai balançar o corpo e vai falar assim, tá bom, pode dar, tô nem aí, só que eu não vou guardar agora, né? Eu não vou comer agora. Então, a gente tem que amadurecer isso na criança desde pequeno. Você, antes de ter os seus direitos, você tem o seu dever, né? Eu comprei para você uma boneca. Você só vai ter o direito de brincar com a boneca se você cuidar bem dela. Se você começar a descabelar essa boneca, começar a cortar a boneca, começar a pintar a boneca, eu lamento muito, vou tirar e não vou te dar mais. Quando eu achar que você tá de novo, né, merecendo, eu pego a boneca e te devolvo. Então é mais ou menos assim que eu acho que é o meio termo. Porque sair dando tudo que você compra não faz sentido. Depois você vai ter que comprar de novo, você não vai ver seu filho sem brinquedo, né? Porque dependendo da criaturinha, você vai tirando, chega uma hora e não tem mais brinquedo, e aí? Então ele tem que perceber que ele vai ficar sem, mas momentaneamente. E que você só vai devolver quando ele fizer por merecer. Não é tirar hoje e falar assim, olha, eu vou tirar seu videogame, porque você tirou nota vermelha na escola, porque você não quis estudar. Então eu vou tirar seu videogame. E daqui a 2 dias, no final de semana eu te devolvo. A criança já sabe que ela tem um período que ela vai ficar sem, ela se conforma. Agora, se você chegar e falar assim, eu vou tirar o videogame, e enquanto eu não ver uma boa nota na escola, eu não te devolvo, aí ela vai lutar para ter essa boa nota, para ela poder ter o videogame. E é um tempo indeterminado, que ela não sabe quando que vai acontecer. Então, ela vai querer correr contra o tempo para que aconteça o quanto antes. Eu acho que isso faz mais sentido. E você? Né? Na nossa vida, na vida adulta, a gente só consegue ter as coisas de acordo com o nosso merecimento. Né? Não é tomar lá da cá, mas é o plantar e o colher. Se eu estou plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu estou cumprindo com o meu dever, eu vou ter os meus direitos. Então é assim que funciona na vida adulta, mas antes dela tem a vida infantil, que deve ser influenciada, exemplificada, ensinada pelos pais e pelos professores. Faz parte da nossa obrigação, enquanto adulto, direcionar as crianças para que elas tenham deveres e direitos. Mas antes dos direitos, principalmente os deveres. Primeiro é dever. Meu professor de educação moral e cívica, Abelardo, na época do magistério, falou uma coisa, né? A gente só pode ter liberdade se a gente tiver a responsabilidade muito bem assumida. Então, à medida que a gente vai tendo os nossos deveres bem cumpridos, nós vamos tendo os nossos direitos que nos dão a nossa liberdade, a nossa autonomia, a nossa independência. Então, nós estamos preparando uma criança para que ela tenha essa autonomia, essa independência, para que um dia ela possa se virar sozinha, porque afinal de contas não vai ter pai e mãe para o resto da vida, e nem aquele professor em sala de aula. As coisas vão mudando e a criança tem que ir se adequando com maturidade, sabendo que tudo vai depender dela, do desenvolvimento dela, e principalmente para o bem, né?